Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Chegamos ao 11º dia de oração e leitura anual de toda a Bíblia. Se você puder, por favor, compartilhar esse vídeo, nós agradecemos. Investir alguns minutos do tempo que Deus nos dá. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a sua palavra, Deus fala conosco. Senhor, obrigado por mais um dia. Perdoa nossos pecados. Visita os enfermos, desanimados, tristes. Visita aqueles que precisam de uma porta de emprego. Visita as famílias. Obrigado pela nossa salvação. Abençoa o nosso país, o Brasil. Nos livra da corrupção, de todo mal. E nos livra dos homens maus. Te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ler então o Salmo 11. Vamos ler Lucas 10, de 21 a 42. E vamos ler Gênesis capítulo 18. Se você tem sua Bíblia aí, então abra, por favor, no livro dos Salmos, no capítulo 11. Diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas, disparam contra os retos de corações. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus, tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Versículo 5. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será parte do seu cálice. Versículo 7. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Agora Lucas capítulo 10, versículos de 21 a 42. Lucas 10, de 21 a 42. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor, do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Versículo 22. Tu me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 23. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe particularmente: Bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando-se semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou ele os ferimentos, e aplicando-se o óleo e o vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Versículo 35.
No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter tido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique serviço sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Finalizando nossa leitura de hoje, abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 18 fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou-se ele os olhos, olhou e eis que 3 homens em pé na frente dele. Vendo-os, correu porta da tenda, ao seu encontro prostrou-se em terra. Versículo 3. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes dos meus servos. Traga-se um pouco d'água, levai aos pés e repousai debaixo desta árvore. Darei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se Abrão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão amassado e ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Versículo 8. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Versículo 9. Então lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que riu Sara? Dizendo: Será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Versículo 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ter uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenha falado a seu respeito. Versículo 20. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sábelo-ei. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se dele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim
E não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que atrevo a falar ao Senhor, eis que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Versículo 29. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se encontrar ali 30. Versículo 31. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se o Senhor, então falo mais só esta vez: se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor de 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você possa investir tempo no seu devocional, na oração, na leitura da palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.